Então, vamos lá a um exercício de distância entre dois pontos. Primeiro, a leitura atenta do enunciado. Eu tenho dois pontos A e B que são equidistantes de um ponto Q. Equidistantes significa que têm a mesma distância. Se A e B são equidistantes de Q, a distância entre A e Q é igual à distância entre B e Q. E eles pertencem à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então é muito comum que um exercício de geometria analítica, por exemplo, exija que você tenha algum conceito anterior. Se eu tenho o plano cartesiano, tenho os quadrantes aqui, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Preciso saber que o primeiro é aqui e é no sentido anti-horário. E essa é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Uma bissetriz divide um ângulo em dois ângulos iguais. E a bissetriz ela tem uma característica importante, que se um ponto P pertence à bissetriz dos quadrantes no plano cartesiano, a abscissa é igual à ordenada, o xp é igual a yp. Ok? Isso é fundamental para resolvermos o exercício. Vamos extrair os dados agora. O ponto A é 4 e 2, abscissa 4, ordenada 2. O ponto B, 6 e 8, abscissa 6, ordenada 8. E o ponto Q, ele tem uma abscissa x e uma ordenada x. Por que eu chamei de x aqui? Poderia até ter usado outra letra. Eu chamei de x porque o ponto Q ele tem a abscissa igual à ordenada, porque ele está na bissetriz, ok? Aqui a nossa formulinha da distância entre dois pontos, que nós vamos precisar. Se a distância de AQ é igual à distância BQ, essa aqui é a distância entre o A e o Q. Tem gente que fala, mas meu professor faz XA menos XQ. Não tem importância, vai dar a mesma coisa. Eu prefiro fazer o final menos o inicial, porque é o quadrado, vai dar a mesma coisa. E aqui está a distância entre o B e o Q. Vamos substituir os valores. Olha, abscissa de Q menos abscissa de A, ordenada de Q menos ordenada de A. Então escrevi, abscissa de Q menos abscissa de A ao quadrado, e assim por diante. E a mesma coisa para a distância entre B e Q. Abscissa de Q de menos abscissa de B, ordenada de Q menos ordenada de E ao quadrado. Eu posso simplificar essa minha expressão. Primeiro eu vou cortar essas raízes. Corto as raízes dos dois lados. O que está sob a raiz é igual. E depois, uma coisa importante, olha, nessa expressão eu tenho 4 termos que são o quadrado da diferença de dois termos, que é um produto notável. O quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui é a expressão, isso é uma espécie de um mantrazinho, isso eu sempre preciso saber. Desenvolvendo o primeiro, x menos 4, quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 4, vai dar menos 8x mais 16, e vou fazer a mesma coisa com os outros 3, que também são o quadrado da diferença de dois termos. Obtive uma expressão e vou começar a simplificar. Posso cortar um x ao quadrado com x ao quadrado, o outro x ao quadrado com o outro x ao quadrado, e agora eu vou agrupar. Menos 8x menos 4x dá menos 12x. 16 mais 4 dá 20. Menos 12x com menos 16x dá menos 28x. 36 com 64 dá 100. Cheguei numa expressão pequena, fácil de resolver. Vou passar tudo que tem x para o lado esquerdo, menos 2x mais 28x. Tudo que não tem para o lado direito, 100 menos 20. 16x igual a 80. X igual a 80 sobre 16. X igual a 5. Então achei o meu x, que é tanto a abscissa como a ordenada do ponto Q. O meu valor de x igual a 5, então o meu ponto Q é o ponto 5 e 5, ok? Alguém poderia falar, será que isso é verdade? Tem uma maneira, prova, tem uma maneira de verificar isso? Tem. Se eu tiver tempo sobrando na prova e não acreditar, ou tiver medo que tenha errado alguma continha, eu vou calcular a distância entre o A e o Q, que é raiz de 10,
não adianta ficar preocupado, porque eu não preciso calcular essa raiz de 10. E a distância entre B e Q também deu raiz de 10. Calculei as duas distâncias, portanto, a distância do A até o Q é igual à distância do B até o Q. O A e o B são equidistantes de Q, e é isso exatamente que o exercício queria, portanto, está certo. Então vamos lá para mais um exercício de distância entre pontos. Fazendo uma leitura atenta do enunciado, existe um ponto P que pertence ao eixo dos y, isso é importante, e equidista de dois pontos A e B. Ele quer saber quem é o ponto P. Equidista significa estar à mesma distância. Pontos equidistantes, ou ponto X equidista do ponto Y. Se A e B são equidistantes de P, a distância entre A e P é igual à distância entre B e P. Vamos desenhar aqui o nosso plano cartesiano e vamos colocar o ponto P sobre o eixo Y, que o ponto P pertence ao eixo Y. Se o ponto P pertence ao eixo Y, ele tem uma certa ordenada YP e o XP igual a zero. Todos os pontos que pertencem ao eixo Y têm XP igual a zero. Se ele pertencesse ao eixo X, teria o YP igual a zero. Claro? Então, se um ponto P pertence ao eixo Y, sua abscissa será zero e suas coordenadas serão 0 e YP. Ok? Vamos pegar os nossos pontos. O ponto A é menos 1 e 1, a abscissa é menos 1 e a ordenada é 1. O ponto B é 4 e 2, a abscissa é 4 e a ordenada é 2. O ponto P, que nos interessa, do qual nós queremos saber as coordenadas, ele tem XP igual a zero. Por que o XP é igual a zero? Porque ele pertence ao eixo Y. E o YP é um certo valor Y, que é o que eu quero calcular, tá certo? Então, 0 e Y. Aqui está a formulinha da distância entre dois pontos, sempre vou utilizar essa fórmula. A distância do ponto A até o P é igual à distância do B até o P, xp menos xa ao quadrado mais yp menos ya ao quadrado, igual a xp menos xb ao quadrado mais yp menos yb ao quadrado. Tá aqui, vou começar fazendo a distância entre A e P, xp, xa, yp, ya. Aqui, gente, existe uma questão importante que eu preciso ter cuidado com os sinais. Eu até coloquei um colchete aqui, porque é 0 menos 1, que vai acabar dando 0 mais 1, tá certo? E agora, para o ponto B, xp menos xb, yp menos yb. Coloquei os valores com calma, certinho. Posso cortar essas raízes e eu vejo que aqui também existe uma diferença de dois quadrados, tá certo? A diferença de dois quadrados, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Como é que vai ficar isso? Olha, aqui, ó, menos 1 ficou 1. 1 ao quadrado é 1. Desenvolvendo esse produto notável, y ao quadrado menos 2y mais 1. Igual 0 menos 4 dá menos 4. Menos 4 ao quadrado dá 16. E desenvolvendo esse produto notável, dá y ao quadrado menos 4y mais 4. Tá certo? Posso cortar esse y ao quadrado com esse y ao quadrado e vou agrupar. Do lado esquerdo eu tenho menos 2y mais 2. E do lado direito eu tenho menos 4y mais 20, 16 mais 4, 20. Passando o que tem y para um lado e o que não tem y para o outro, menos 2y mais 4y igual a 20 menos 2. Menos 2y com mais 4y dá 2y. 2y igual a 4, 2y igual a 18, y igual a 18 sobre 2, o y é igual a 9. Então, achei o y do ponto P,
que vale 9. O x do ponto P eu já sabia que era zero. Por que era zero? Porque o ponto P pertence ao eixo y. Então, quem que vai ficar o meu ponto P? O meu ponto P é 0 e 9. Será que é verdade? Né? Será que está certo? Posso fazer a verificação, se eu quiser, se eu tiver tempo. Primeiro, eu vou calcular a distância entre A e P. Substituindo os valores, vai dar raiz de 65. Não precisa calcular essa raiz, porque eu só quero ver se as distâncias são iguais. Calculando a distância entre B e P, substituindo os valores, também dá raiz de 65. Então, a distância do A até o P igual à distância do B até o P. O A e o B são equidistantes de P. Falar que o A e o B são equidistantes de P é a mesma coisa que falar que o P equidista de A e B. Então, tudo certo, cheguei no resultado, verifiquei o resultado, está correto. Para esse exercício, é isso. Então vamos lá para mais um exercício de distância entre pontos. Fazendo uma leitura atenta do enunciado, classifique quanto aos lados o triângulo cujos vértices estão aqui, os vértices do triângulo. Nesse tópico de distância entre pontos, são muito comuns os exercícios que envolvem triângulos. Preciso conhecer os conceitos de triângulo, quem é a altura, o que é baricentro, essas coisas todas, quem é a base, porque aparecem realmente muitos exercícios envolvendo triângulos. Então vamos lá, tenho o meu plano cartesiano, vou começar marcando o ponto A, que é 0, 0, depois marco o ponto B, que é 3 e 2, está aqui o ponto B, depois marco o ponto C, que é menos 1 e 4. E vou ligar o A com o B com o C com o A, e estou lá com o meu triângulo ABC. Olhando assim, né, não dá para ter certeza absoluta de que tipo de triângulo é. Quanto aos lados, um triângulo pode ser de três tipos. Se os três lados forem iguais, é um triângulo equilátero. Se apenas dois lados forem iguais, é um triângulo isósceles. E se os três lados forem diferentes, é um triângulo escaleno. Isso é conceito, conhecimento, eu tenho que ter. Vamos destacar os pontos aqui, como eu sempre faço. Olha, o A é 0 e 0. Então, o XA igual a 0, o YA igual a 0. O B é 3 e 2. Então, o XB igual a 3, o YB igual a 2. E o C é menos 1 e 4. O XC é menos 1, o YC igual a 4. A nossa formulinha aqui de distância entre dois pontos, que precisamos saber. E qual que é a minha estratégia? Eu vou calcular a distância entre os pontos e vou ver qual é a medida dos lados do triângulo, e assim vou poder concluir qual é o tipo do triângulo. Vou calcular primeiro a distância entre o ponto A e o ponto B. XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA. Substituo os valores, 3 e 0, 2 e 0, raiz de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, raiz de 9 mais 4 é igual a raiz de 13. Nessa hora, alguns alunos ficam apavorados. Meu Deus, não deu raiz exata, vou arrancar os cabelos. Mas em muitos casos, você não precisa calcular a raiz, você apenas vai comparar os valores. E esse é um desses casos. Vou calcular a distância entre A e C agora. Repito, prestando bem atenção em quem são os valores, né? E vou chegar que a distância entre o A e o C é a raiz de 17. Atenção a fazer as continhas, tudo bem? Atenção aos sinais. Vou calcular a distância entre o B e o C. Mesma coisa. Pego os valores, faço com atenção, substituo os valores com bastante atenção aqui para não ter nenhum engano e deu raiz de 20. Então eu obtive como medida dos lados do triângulo 3 valores diferentes. Se eu obtive 3 valores diferentes para os lados, tenho 3 valores diferentes para os lados, esse triângulo é um triângulo escaleno. Esse exercício é importante,
temos que ter o conceito de triângulo, e como eu disse, o triângulo aparece muitas vezes nos exercícios de geometria analítica.